Boa noite, gente. Estamos entrando na última aula da semana 25, com o início da parte de eletroquímica. Na verdade, eletroquímica a gente já começou no final de semana, no final de semana com as aulas extras, onde a gente trabalhou basicamente o conceito de NOx, né? O número de oxidação é uma ferramenta que a gente utiliza para poder estudar de maneira mais aprofundada as reações de oxirredução. De maneira geral, o que a gente tem que trazer da aula de NOx para cá? O que é uma reação de oxirredução, ou seja, uma reação de transferência de elétrons. Uma espécie perde elétron para outra, a espécie que perde elétron ela oxida, e a espécie que recebe o elétron, ou os elétrons, reduz. Então, há uma troca de elétrons. O que a gente vai fazer aqui é pegar essa reação e transformá-la numa fonte de energia. É basicamente essa a ideia, né? A ideia de uma pilha, né, quando a gente estuda pilha, a pilha está inserida dentro do contexto de gerador elétrico. A pilha é um gerador. Quando a gente for estudar eletrodinâmica, a gente vai falar bastante sobre gerador, o que o gerador faz, né? De maneira geral, a gente pode entender que o gerador é um elemento que fornece energia para um sistema. Mas não é qualquer energia. O gerador ele fornece energia elétrica. E essa energia elétrica, ela é transferida do gerador para algum tipo de aparelho. Então, vamos pegar um caso simples, celular. O celular tem uma bateria. A bateria é uma pilha. É um gerador eletroquímico, né? Como é que o gerador transfere a energia para o circuito, para o sistema que ele vai alimentar? Através da que a gente chama de corrente elétrica. Então, o gerador, ele gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, leva a energia do gerador até o aparelho, tá? Pilhas, baterias, né, bateria de notebook, bateria de celular, marca-passo. De maneira geral, a gente vai chamar isso de gerador eletroquímico. Então, o nosso objetivo na aula de química do assunto, né, pilha, é entender como é que essa corrente elétrica é gerada. Essa corrente elétrica, ela é gerada às custas de uma reação química. Eu tenho duas espécies na pilha. Toda pilha é formada por duas substâncias químicas. Uma substância que vai sofrer oxidação e uma outra substância que vai sofrer redução. Essa troca de elétrons é a corrente elétrica. A gente vai separar as duas substâncias para poder gerar essa corrente elétrica, tá? Bom, como é que a gente começa a estudar a pilha? Antes da gente entender como a pilha funciona, vamos olhar primeiro para a reação que forma uma pilha. Já que a pilha é uma reação química, vamos primeiro entender a reação, quais são as características dela, para depois a gente pegar essa reação e trazer ela para dentro da pilha, tá? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Bom, para a gente poder montar uma pilha, a gente vai, obviamente, escolher a reação mais famosa que a gente tem no assunto. Quando a gente estuda pilha no cursinho, na escola, a gente não começa estudando, evidentemente, as pilhas comerciais. A gente primeiro estuda o que nós chamamos de pilha de laboratório, que é basicamente um dispositivo que você pode fazer, inclusive, em casa. Se você tiver os materiais, você consegue fazer um dispositivo como esse em casa, né? Vocês já devem ter, vocês já viram, procura no YouTube, vocês vão encontrar. Os caras fazem pilha com limão, pilha com batata, pilha com melancia, né? Um monte de tipos de pilhas lá. Toda pilha é baseada numa reação redox. Então, primeiro eu preciso entender a tal da corrente elétrica, para depois a gente falar da pilha. Então, a reação que a gente vai escolher é uma reação provocada entre... Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou pegar um pedaço de zinco metálico, tá aqui, ó, beleza? E vou mergulhar esse zinco metálico
numa solução aquosa de sulfato de cobre. Ok? Beleza? E aqui vai acontecer uma reação. Do ponto de vista visual, a gente vai enxergar isso aqui, ó, depois de um certo tempo. Tá? Depois de um certo tempo, a gente vai ver a placa de zinco mergulhada aqui, a parte que ficou mergulhada dentro da solução, ela fica meio escurecida. Tá? Aqui no desenho, ele já está mostrando que esse escurecimento que aconteceu na placa foi porque houve um depósito de alguma coisa. Na verdade, faltou camada D. Faltou o que está depositado aqui, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Essa parte escura que está na superfície da placa é cobre. É cobre. O cobre, ele reagiu com a placa e grudou na placa. Essa reação, ela pode ser representada assim, ó. Zinco sólido mais. Dentro da solução, eu tenho sulfato de cobre, certo? Dentro da solução eu tenho sulfato de cobre. Só que como o sulfato de cobre é um sal, a gente pode dizer que dentro da solução você tem íons cobre 2 e íons sulfato. Tudo ali dentro, tá? Então eu vou escrever assim: CuSO4 aquoso. Tá? Tá. O que aconteceu na reação? O cobre grudou na placa. Aqui, cobre grudou na placa. Tá? E houve a formação, pelo que ele está indicando aqui, de um outro sal, que é o ZnSO4. Tá? Esse sal, ele fica dissolvido na água. Tá? Na figura, não dá para enxergar muito bem isso, talvez até dê, forçar um pouco a barra, dá para enxergar. Que a solução de cobre, ela é azulada, né? Vocês estão percebendo que a solução de cobre é azulada, e ela é azulada por causa do íon cobre. Esse íon aqui, ó, é azul na água. É ele que deixa a água azul. O que acontece? Durante o processo, esse íon cobre, ele passa a se tornar cobre sólido, tá vendo? Ó? Então, a solução aquosa, ela vai perdendo íons cobre. O cobre vai grudando na placa, grudando na placa, grudando na placa. E à medida em que o cobre vai grudando na placa, o zinco, tá vendo esse zinco aqui, ó, sólido? Ele vai se transformando em zinco na forma de sal, tá vendo? Então, acontece uma coisa muito curiosa. O zinco, ao reagir com o cobre, o zinco ele sai da placa e se combina com o sulfato, e o cobre entra na placa e gruda nela. Por isso que ele usa o termo depósito de cobre. Tá? Essa reação é uma reação de oxirredução. Ela é uma reação de oxirredução. Vamos dar uma olhada nos NOx aqui para vocês perceberem uma coisa. Ó. O zinco, ele tem NOx 0 aqui no reagente. Qual é o NOx do zinco aqui, ó, gente? Alguém arrisca aí? Ó. No ZnSO4. O NOx do zinco é 0 ali? Não, muito bem. É mais 2. O NOx aqui é mais 2. Tá. Ah, então o zinco oxidou. Olha lá. O zinco oxidou. De 0 para 2. Ele perdeu 2 elétrons. Então a gente pode escrever assim, ó. Ó. Olha como é que eu vou escrever. Opa. Olha como é que eu vou escrever. Eu vou escrever que o zinco sólido se transformou em zinco mais 2
mais 2 elétrons. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente chamou lá na aula de NOx, né? De semi-reação de oxidação. Isso é chamado de semi-reação de oxidação. Tá, beleza. E o cobre? Olha, esse cobre que está ligado no sulfato, gente, ele tem carga 2. O NOx dele é 2. Tá? Lembrar que o cobre ele tem carga dupla, né? Ele pode ser 1 ou 2. Mas, como o sulfato é menos 2, o ânion sulfato, então a carga do cobre é 2 para zerar. Beleza. E aí, do outro lado, o cobre ele tem carga 0. Ah, olha o que aconteceu com o NOx do cobre. O cobre reduziu. Então, o cobre, ele era cobre 2, aquoso, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre sólido. Tudo bem? Isso é o que eu chamo de semi-reação de redução. Isso está acontecendo aonde? Tudo isso que eu estou contando para vocês está acontecendo na superfície da placa. Vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor isso. Ó, imagina a placa de zinco aqui. Tá bom? Isso aqui é a placa de zinco metálica. Zinco sólido. Agora imagina que essa placa ela está imersa dentro de uma solução cheia de cobre. Tá? Não esqueça que lá na solução eu também tenho sulfato, né? Tá? O que a gente está propondo que aconteça aqui? O zinco que está na placa é esse aqui, ó. Tá? Quando o zinco oxida, gente, ele se transforma em zinco mais 2 e ele sai da placa, ele vai para o estado aquoso. Então o zinco ele faz isso, ó. Ou seja, a gente pode dizer que a placa de zinco ela está sofrendo uma corrosão. Ela está perdendo átomos de zinco por conta desse processo. Só que quando o zinco sai da placa, o que ele deixa lá na placa? Elétron, tá vendo? Quem é que vai pegar esses elétrons? O cobre, que estava na solução. O cobre. O cobre. Então, a placa de zinco, né, ao longo do tempo, ela vai perder zinco, ganhar cobre. Perde zinco, ganha cobre. Perde zinco. Por isso que, aos poucos, ela vai ficando coberta com cobre. O cobre vai ocupando, né, os átomos de cobre vão ocupando a superfície da placa e recobrindo ela. Ela vai ficando recoberta. Tá? Esse processo ele é chamado de deposição eletroquímica. O termo, né? Deposição eletroquímica. Tá? Porque ela é feita a partir de uma reação eletroquímica. Tá? Beleza? Então eu posso dizer o seguinte: a transferência de elétrons ocorre na superfície da placa. Beleza? Uma outra coisa que é importante da gente citar aqui é que nesse processo de reação, né, onde o cobre reage com o zinco, o sulfato não entra no processo. Percebem? O sulfato não entra no processo. Ele está na solução, ele foi colocado na solução junto com o cobre, na forma de um sal,
tá? E conforme o tempo vai passando, aquele sal de sulfato de cobre, ele vai sendo substituído por um sal sulfato de zinco. Porque o cobre vai grudando na placa, o zinco vai saindo, tá? Tanto é que quando a gente faz essa reação no laboratório, a gente percebe, você consegue perceber, que conforme o tempo vai passando, a solução vai ficando mais clara. Aquela solução azul, ela vai perdendo a intensidade da cor. Por quê? Porque o cobre que dava cor para a solução, ele vai grudando na placa. Então, cada vez que o cobre gruda na placa, a solução perde um cobre, a solução fica menos azul. Então, a gente consegue acompanhar essa reação por dois sinais visuais. Quais são os sinais visuais? A solução vai perdendo a coloração, indicando um consumo de zinco, concorda? E a placa vai ficando recoberta com cobre. Eu falei consumo de zinco não, gente, é consumo de cobre, perdão. A solução vai perdendo a cor por causa do consumo de cobre, e esse cobre vai grudando na placa e vai deixando a placa escurecida, tá? Tudo bem? Beleza? Quando a reação termina, a placa está toda coberta de cobre, né? É claro que a parte que vai ficar coberta é só a parte que está dentro da solução. A parte que fica de fora não, tá? Qual é a sacada dos caras? O zinco troca elétrons com o cobre. Só que os elétrons estão sendo trocados na superfície da placa. Se eu conseguisse separar o zinco do cobre, e tenta imaginar uma situação. Eu vou separar o zinco do cobre e vou ligar os dois por um fio elétrico. Então, a ideia de construir uma pilha, assim, a ideia inicial era a seguinte: eu pego o cobre, pego o zinco da água, são eles dois que reagem, não são? Cobre e o zinco? Não, peraí, eu fiz ao contrário, gente. É o cobre 2, perdão. Apaga isso aqui, não copia não. É o cobre 2 reagindo com o zinco. Então, é o zinco da placa que vai reagir com o cobre 2, não é? Aliás, a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, ó. Quem é o agente oxidante nessa reação? Agente oxidante, gente. Quem foi a espécie química responsável por oxidar outro elemento? Isso. É o cobre 2, é o sulfato de cobre 2. Eu vou colocar só cobre 2, tá? Ó. Agente oxidante. Ah, professor, por que ele é o agente oxidante? Uai, os elétrons, eles não estão saindo do zinco para o cobre, gente. Os elétrons. Então, quem é que fez o zinco oxidar? Foi o cobre 2. Foi o cobre 2, certo? E o zinco que deu elétron para o cobre, ele é o agente redutor. Faz sentido isso? Tudo bem? Tá. Qual que é a nossa ideia básica para montar uma pilha? Ao invés do zinco e o cobre trocarem elétrons na superfície da placa, a gente vai colocar um fio elétrico entre os dois. Vamos colocar aqui um fio elétrico. E aí os elétrons vão passar pelo fio. Essa é a sacada da pilha, tá? Cada substância na pilha vai ser designada por um sinal, que é o que a gente chama de polo da pilha. Polo positivo, polo negativo. Eu não vou explicar por que a gente chama de polo, tá, gente? A gente só vai entender a história do polo lá na aula de gerador. Mas basicamente o que você precisa saber por enquanto sobre os polos é o seguinte: o polo positivo e o negativo são os dois terminais da pilha. Tem uma substância que está no polo positivo
e vai ter uma substância que estará no polo negativo, tá? Depois a gente dá os sinais dos polos, isso não importa por enquanto, ok? Então, ó, a pilha ela vai ser feita por duas substâncias que vão reagir através de um fio. É meio estranho, né, a gente imaginar uma reação que aconteça à distância. Porque no fundo é isso que a pilha propõe. É uma reação em que as substâncias elas não estão misturadas. É muito importante que a gente entenda que o zinco e o cobre, eles não podem estar no mesmo recipiente. Por quê? Se eles estiverem no mesmo recipiente, como vocês estão vendo aqui na imagem, eles vão trocar elétrons lá dentro. Eu preciso criar um aparelho, um tipo de, como é que eu posso explicar? Uma estrutura onde o cobre e o zinco troquem elétrons, mas um no recipiente e o outro no outro. Então, para quem já estudou pilha, deve lembrar que as pilhas que a gente estuda no cursinho, elas são feitas sempre assim. São dois recipientes, em cada recipiente tem uma coisa e tem um fio ligando os dois recipientes. Isso é uma pilha de laboratório, tá? Nas pilhas comerciais, a gente vai ter uma coisa parecida. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo das aulas, tá? Esse assunto, gente, a gente programa ele para 2 aulas, tá? 2 aulas de 2 horas e pouquinho, para poder falar tudo que precisa, enfim, fazer exercício. Então é um assunto que começa hoje, mas a gente vai na semana que vem, a gente trabalha com ele aqui, tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Vamos pegar agora, podem tirando print, tá? Nós vamos pegar uma outra reação. Nós não vamos falar de pilha ainda. Nós vamos pegar uma outra reação parecida com essa e vamos ver que ela também pode ser transformada numa pilha. Essa pilha aqui, ela vai virar a pilha zinco-cobre. Isso é uma outra coisa que você também tem que se acostumar, tá? Como a pilha ela tem duas substâncias, geralmente a gente, para dar o nome para a pilha, a gente fala pilha zinco-cobre, pilha níquel-cádmio, pilha chumbo-níquel. A gente sempre usa o nome da pilha como sendo dos dois elementos, tá? Outra coisa que vocês vão perceber ao longo das aulas é que geralmente pilha se constrói com metais. Não é uma regra. Por exemplo, eu posso construir pilha com iodo. Você quer ver uma pilha que tem iodo que vocês não vão acreditar, mano? A pilha que tem dentro do marca-passo. Se você tem algum parente na tua casa que usa marca-passo, ou se você usa marca-passo, dentro da pilha do marca-passo tem iodo, que não é metal. Então, a gente pode construir pilhas que não sejam com metais. Por exemplo, tem pilha construída com hidrogênio. Para quem já estudou esse assunto, já deve ter ouvido falar de pilha de hidrogênio. Mano, a pilha de hidrogênio, ela usa gás hidrogênio. Ela é uma pilha movida a gás. Olha que coisa bizarra. Então, acostumem-se com o fato de que na pilha tem duas coisas. Tem uma que oxida e tem uma que reduz. Porque se você souber isso, gente, eu já vou dizer para vocês assim, de cara, a tua chance de acertar a questão na prova é muito grande. Por quê? Geralmente, qual é a pergunta que vão te fazer? Eles vão te dar uma pilha e vão perguntar quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. É isso. Então, se você entender o funcionamento da pilha, boa parte das questões você mata. Qual é o outro tipo de questão que você pode ter que responder no vestibular? Calcular a energia da pilha. A pilha fornece uma energia. Depois você pega na tua casa aí uma pilha, se você tiver uma pilha na tua casa, pega a pilha e olha lá embaixo dela, tem o número de volts que ela produz. Geralmente a pilha que a gente compra no mercado, as pilhas comerciais, né? Elas são pilhas de 1,5 volts. Então, quando a gente for calcular a energia da pilha, a gente vai ter que explicar o que diabo é volt, pra você entender o que é 1 volt, 2 volts, 3 volts, tá? Mas isso a gente vai trabalhando na sequência, beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos construir outra reação que vai virar pilha depois. Aqui. Agora eu tenho um frasco
com uma solução aquosa de HCl. Tranquilo? E eu vou mergulhar nessa solução de HCl uma placa de magnésio metálico. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que vai acontecer a reação? Eu vou ter magnésio metálico reagindo com HCl. Nossa Senhora, Jesus amado, Danilo do céu. O que você está fazendo, moleque? Ó, HCl virando MgCl2 mais H2. Tá? Nesse caso, a reação libera gás. Tá? Mas isso não importa para a gente, isso não importa. O que importa aqui é observar que o magnésio ele passa de 0 para 2 de NOx. O magnésio, quando está na forma de cátion, ele tem NOx fixo, mais 2. Tá? O cloro é menos 1, né? No MgCl2, o cloro está fazendo ligação iônica. Para quem assistiu a aula de domingo, domingo não, de sábado, lembra que a gente tinha lá uns elementos que tinha número de oxidação fixo, NOx fixo? Né? Pois bem, são esses daí. O magnésio é da família 2A e tem NOx fixo. Tá. Então, o magnésio oxidou? Então, vamos escrever a reação do magnésio oxidando? Ó, magnésio sólido mais... Não, mais não. Ele vai virar Mg2, certo? Mais 2 elétrons. Oxidou. Quem vai ganhar os elétrons do querido magnésio? O hidrogênio. O hidrogênio. E aí, a gente já percebe que essa reação tem que balancear, né? Diferentemente da outra. Diferentemente da outra. Tá? Eu já vou balanceá-la aqui com os coeficientes. Só botar um 2 aqui, né, gente? Ó. Vê se vocês concordam comigo. Bota um 2 ali no HCl e fechou a balada. Tá? Tudo bem? Muito bem. Quem recebeu o elétron foi o hidrogênio. Gente, no HCl, o hidrogênio ele está na forma de H+. Então, eu tenho ali 2 hidrogênios com carga mais 1. Confere? Quando a reação termina, os 2 hidrogênios estão com carga 0. Então, o hidrogênio reduziu, certo? Vamos escrever a reação de redução do hidrogênio. Então, vai ficar assim, ó. 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Olha lá. Então, para a gente construir uma pilha de magnésio e hidrogênio, eu também vou conseguir fazer uma transferência de elétrons. Né? Quem são os agentes principais da pilha? As estrelas, né, da história. Você tem o magnésio reagindo com H+. Certo? Quando a pilha estiver funcionando, o magnésio vai doar elétron para o H+, certo? O magnésio vai ser o agente redutor da pilha, porque ele deu elétron para o hidrogênio. E o H+, vai ser o agente oxidante. Tá? Beleza? Então, as perguntas elas vão sempre girar em torno disso. Né? Ele pode perguntar quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Ele pode perguntar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor.
Ele pode perguntar quem corrói. Quem corrói. Pode perguntar quem se deposita. Porque, por exemplo, nessa pilha aqui, ó, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, aqui, ó, o cobre deposita, o zinco corrói. Então ele pode fazer esse tipo de pergunta. Qual parte da pilha vai sofrer corrosão? Né? Aqui, ó, você tem corrosão do magnésio. O hidrogênio, ele não corrói, desculpa, ele só não deposita porque ele é gás. Porque ele é gás. Tudo bem? Então o magnésio sofre corrosão. Tá? A corrosão, eu já tinha comentado com vocês na aula extra de inox, que a corrosão ela é frequentemente associada à oxidação. Então, uma boa dica para vocês que vão fazer prova é, leu a palavra corrosão, gente, troca, põe oxidação. Tá? Sempre vai ter uma parte da pilha que vai corroer. É quem oxida. E aqui a gente pode até fazer uma reflexão, né? Que eu acho que é válida, que é a seguinte. Isso explica pra gente por que a pilha acaba, né? A pilha é formada por duas substâncias. Uma que oxida e uma que reduz. Só que, como é uma reação, gente, uma hora essas substâncias vão acabar. Uma vez que as substâncias acabam, gente, a pilha acaba. Você não tem mais o doador de elétron, você não tem mais o receptor de elétron, a pilha simplesmente acaba. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Entendemos mais ou menos como é que é a dinâmica da coisa. Agora eu vou pegar a reação e trazer ela para dentro da pilha. Porque é o que a gente precisa saber. O que acontece, né? Como que esses elétrons são trocados? Como é que eu consigo fazer isso gerar energia? Todo aquele pormenor do funcionamento em si. Então, na verdade, bem honestamente falando, a aula de pilha, ela não tem nada de diferente de uma aula de oxirredução, do ponto de vista de conceito. O que vai acontecer é que você precisa olhar para a pilha funcionando e entender cada compartimento dela o que faz. O que acontece aqui? O que acontece ali? O que acontece acolá? Tá? A ideia da aula em si é trazer o aparelho para você observar. Tá bom? Bom, então vamos lá. Ó, esse desenho aqui, ele é um desenho de uma pilha construída em laboratório. Em laboratório. Tá? Então, a gente vai... É uma coisa que a gente tem que meio que se acostumar com o desenho, tá? Aqui você tem um recipiente, ó, que tem alguma coisa na água, tá vendo, ó? Tá? Pela coloração, deve ser algum sal que tenha cobre. Sulfato de cobre, nitrato de cobre. E aqui eu tenho uma placa metálica mergulhada, tá vendo, ó? Aí, daqui da placa, sai um fio em vermelhinho, que está conectado nesse aparelho amarelo. Tá? Do outro lado, eu tenho uma placa de um outro metal, mergulhado num outro líquido. Na placa, eu tenho um fio preto, que também está conectado no aparelho. Então, na verdade, gente, o aparelho está sendo abastecido pela pilha. Tá vendo que está marcando um númerozinho aqui? Esse aparelho, para os mais inteirados no assunto, ele se chama voltímetro. Voltímetro. Tá? O voltímetro é um aparelho que se usa na eletricidade para você medir a DDP de uma coisa. Por exemplo, imagina que você tenha na tua casa lá umas tomadas. Aí um belo dia você vai ligar uma tomada, você vai ligar uma coisa na tomada e o negócio não funciona. Duas opções. Ou o negócio está quebrado ou a tomada não está funcionando. Como é que a gente verifica se uma tomada está funcionando? Você enfia o voltímetro nela. Se o voltímetro marcar 110, a tomada está funcionando. Então o voltímetro ele é usado
para você saber se uma fonte de energia está ou não fornecendo energia. Tá? Eu poderia, por exemplo, desligar o voltímetro e conectar um controle de PlayStation ali. Ele vai funcionar. Eu posso tirar o voltímetro e conectar uma calculadora. Ela vai funcionar. Eu posso tirar o voltímetro e colocar uma lâmpada de LED. Ela vai funcionar. Então, o aparato geral da pilha, ele funciona assim, ó. Você tem um recipiente A, um recipiente B, e aqui você tem um fio. Isso aqui é o fio. Você vai ligar o aparelho aqui, ó. Então imagina que você tem uma lâmpada aqui. Pronto. Isso aqui é uma lâmpada. A lâmpada, ela tem dois polos. Então eu vou ligar um polo da lâmpada no polo da pilha e outro polo da lâmpada no outro polo da pilha. De tal maneira que a hora que a pilha começar a funcionar, os elétrons vão sair de um polo, passar pela lâmpada, deixar a energia na lâmpada e entrar no outro polo. Gente, pelo amor de Deus, tá? A energia não é o elétron. O elétron, ele só leva a energia até a lâmpada. Tá? A função do elétron é transmitir a energia. Que a gente vai definir isso lá na física como sendo corrente elétrica, né? Tá bom? Beleza? Tem só mais um probleminha na história. Para que a pilha funcione, é preciso que esses recipientes estejam parcialmente comunicados. Repetindo, para que a pilha funcione, é preciso que esses recipientes estejam parcialmente comunicados. O que eu quero dizer como parcialmente? Eu não posso misturar os dois recipientes. Eu vou introduzir aqui um sistema chamado ponte salina. Tá? A ponte salina, gente, ela faz o que a gente chama na física de fechar o circuito. Fechar o circuito. Se eu tirar a ponte salina, a pilha não funciona. E a gente vai entender por quê. Tá? Uma das coisas que eu acho no assunto mais difíceis é entender o que diabo essa ponte salina faz aí. Porque vocês vão perceber na explicação que a sensação que dá é que não precisa de ponte salina. Tá? A gente só vai perceber a importância da ponte salina quando eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Tá? Então, quais são as perguntas que você vai responder no assunto? Quem oxida, quem reduz, quanto de energia a pilha produz e qual é a função da ponte salina. Tipo, como é que ela funciona no processo. Tá? A ponte salina, gente, não sei se vocês conseguem enxergar, é que esse desenho está meio borrado, mas a ponte salina, ela é esse canudo aqui. Tá vendo que tem um canudo aqui, ó, entre os dois recipientes? Esse canudinho tem água com sal lá dentro. Água com sal. Então, é um negócio muito doido, porque você tem aqui um frasco que já tem uma solução salina aqui, com uma placa. Tem um outro frasco aqui, com uma solução salina e uma outra placa. E tem uma terceira solução salina na ponte salina. Tá? Beleza? E aí a gente vai ver como é que esse negócio funciona. Tudo bem? Quando é que a pilha acaba? Ou quando acabar a substância A, que é quem doa o elétron, ou quando acabar a substância B, que é quem recebe o elétron. Tá? Mais uma vez, no nosso desenho, o A é o agente redutor. E o B é o agente oxidante. Tá bom? Aqui a gente já vai introduzindo algumas outras coisas a mais.
Na pilha, não está escrito agente oxidante, agente redutor, está escrito polo, sinal. Então, a gente vai adotar a seguinte lógica. O elétron, ele gosta de carga positiva, não gosta? Ele é negativo, ele tem uma carga negativa, então ele é atraído por cargas positivas. Acabamos de sair de uma aula horrorosa de lei de Coulomb, né? Aula destruidora. Então, você concorda que o elétron procura, entre aspas, aquilo que é positivo? Então, a gente vai convencionar o seguinte. Olha a palavra que eu estou usando. Nós vamos convencionar que de onde o elétron sai é o polo negativo da pilha. Para onde o elétron chega é o polo positivo. Então, aqui a gente introduz uma terceira possibilidade de pergunta. Ao invés do cara te perguntar assim, quem oxida? Ao invés do cara te perguntar quem corrói, ele vai te perguntar quem é o polo negativo da pilha. Ao invés do cara te perguntar quem reduz, quem recebe elétron, ele vai te perguntar quem é o polo positivo. Então, uma das estratégias para você se desenvolver, para você matar a questão de pilha, é olhar para a reação que ele vai te dar, olhar quem oxida e já anotar ali, olha, quem oxidou é o polo positivo da pilha. Já anota lá, quem reduziu? Puta, quem reduziu é esse cara aqui. Esse é o polo negativo. Tá? Isso é muito importante que vocês adquiram essa prática, porque vocês vão ver que aí o assunto fica bem fácil, gente. Fica bem fácil. Porque, assim, uma coisa muito foda. Quando eu dou essa aula no cursinho, no presencial, os alunos morrem de medo de pilha. Tipo, a galera surta. Mas se você entender essa primeira parte aqui, mano, você vai deitar. É só, o segredo é achar quem oxida, achar quem reduz. Por isso que a aula de NOx é fundamental. Se eu tenho dificuldade em calcular NOx, eu vou ter problema aqui. Geralmente, o problema do aluno não é entender a pilha, é a dificuldade de calcular o NOx. Não conseguir calcular na reação, não perceber quem oxida ou quem reduz, tá bom? Bom, agora vamos trazer isso para dentro da pilha. Vou pedir para vocês tirarem print desse slide para a gente já começar a construir a nossa pilha. Maravilha. Pilha de Daniel. Eis aqui o desenho da nossa querida pilha. Aqui. Então vamos lá. Vamos começar, geralmente quando eu começo a explicar a pilha, eu gosto de explicar a pilha a partir da oxidação. Por uma razão muito simples. O elétron tem que sair de algum lugar, não é? Então eu vou analisar primeiro, e aí tem uns nomes que eu preciso que vocês guardem, tá? Eu vou até voltar no slide, porque a gente acabou não lendo. Vocês sabem que pilha é um nome popular desse negócio, né? Isso aí não é a gente chama de pilha, mas não é uma pilha. Pilha é outra coisa. Esse dispositivo que a gente está vendo aqui, eles são chamados de células eletroquímicas. Deixa eu fazer uma pergunta meio técnica aqui, gente. Vocês sabem o que significa a palavra célula? Na biologia, por que a gente chama célula de célula? Célula é uma unidade funcional. Uma unidade funcional. Por exemplo, uma célula na biologia é a unidade funcional dos seres vivos. É a menor parte do ser vivo que funciona. Concorda? De maneira harmônica. Né? Se você pensar lá no ser vivo, você tem o ser vivo, aí você tem os órgãos, aí tem os tecidos, e dentro dos tecidos tem as células. A célula é a menor parte do organismo que consegue funcionar de maneira harmônica. Então, célula é uma unidade funcional de alguma coisa. Então, isso aí produz energia, não produz?
Essa coisa sozinha aí produz energia, então eu vou chamar ela de célula eletroquímica, tá? Não assustem com esse nome na prova, nos exercícios. Ele não vai usar... O termo pilha é usado quando você pega várias células e liga uma na outra. Por que que o nome se chamou pilha? Porque o primeiro cara que fez isso, ele construiu várias células eletroquímicas e empilhou literalmente uma em cima da outra. Depois eu vou, na próxima aula, como a gente vai falar sobre potencial, tal, eu vou mostrar uma foto de uma pilha, tá? Então, a verdade, uma pilha é um conjunto de células, tá? O nome mais correto para a gente usar no nosso dia a dia seria célula eletroquímica, mas ninguém vai no mercado e fala assim, moço, me vê, por favor, 2 células eletroquímicas pequenas. Vamos falar na pilha. Quer ver outro nome que a gente usa? Bateria. Bateria. Bateria é um conjunto de células também, ligadas, todas juntas, tá? Porque o que a gente vai ver lá na frente? Cada pilha, ela produz uma voltagem. Por exemplo, essa daqui, ela está produzindo 1.10 volts, tá vendo? Ela produz poucos volts. Agora, se a gente ligar uma pilha na outra, a gente consegue aumentar a energia dela. Então, por exemplo, se eu montar 10 pilhas dessa, 10, e ligar uma na outra, eu tenho uma bateria de 11 volts, que é o que acontece no carro. O carro tem uma bateria, não tem? A gente não abre a bateria porque aquilo é lacrado, mas se você um dia vir uma bateria aberta, você vai ver um monte de pilha ligada uma na outra, um monte de célula. Cada célula produz um pouquinho e a bateria vai produzir um pocão, tá? Curiosidade, na bateria do carro, 12 volts, tá? 12 volts. Então, por exemplo, para eu produzir uma bateria de carro com essa célula, eu precisaria de pelo menos umas 12 células dessa para chegar nos 12 volts, tá bom? Beleza? Uma vez caiu uma questão de... Puta, nossa, cara, era uma questão do Enem, mas pensa numa questão foda, cara. Porque ele dava várias reações e ele pedia para você montar uma pilha. 2 pilhas e ligar uma na outra. Era um negócio muito louco. Tá? Na lista tem essa questão. Mas eu gosto de fazer ela na revisão. Eu não gosto de fazer ela agora. Bom, voltando aqui. Então, isso aqui é uma célula. Tá? Como a célula tem 2 compartimentos, cada compartimento vai se chamar semicélula. Então, eu tenho aqui uma semicélula e aqui uma outra semicélula. Tá? Percebe que ele já colocou no desenho o sinal dos polos. Ó, percebam uma coisa. De onde os elétrons estão saindo? Não é dessa região aqui, ó, da pilha? Ó. Então, ela é o polo negativo. Tá? Aí os elétrons saem da pilha, percorrem o fio, atravessam o aparelho e chegam do outro lado. Então, os elétrons estão vindo para o polo positivo. Tá? Por favor, antes que vocês comecem a entender as coisas erradas. Essa palavra ânodo e essa palavra cátodo não tem nada a ver com o sinal do polo. Pelo amor de Deus. Tá? Tem muito aluno que entende de maneira um pouco equivocada. Ah, o polo negativo chama ânodo, professor? Chama. Mas não é porque ele é negativo. Porque a palavra ânodo lembra ânion, e aí o aluno faz essa associação. Conselho para quem está vendo isso pela primeira vez. Não associem ânodo com negativo, porque isso vai dar um problema lá na frente. Depois eu explico por que ele chama ânodo. Esquece um pouco essa palavra, tá? Só não associa, por favor. E o cátodo, a mesma coisa. Ah, o cátodo é positivo, então por isso que chama cátodo? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? O negativo tem a ver com o fato
do fluxo de elétron. O elétron sai do negativo e entra no positivo. Acabou. Tudo bem? Beleza. Tá. Durante o funcionamento da pilha, o que acontece? Vamos começar olhando para os elétrons. Gente, aí a pergunta que não quer calar. De onde vêm os elétrons? Bom, vamos olhar no recipiente. Gente, tá vendo essa barra aqui, ó? Tá vendo essa barra? Adivinha do que ela é feita? De zinco. Esta barra aqui, ela é feita de zinco metálico. Deixa eu colocar aqui, ó. Zinco sólido. Esse zinco, ele está mergulhado numa solução de um sal. Professor, por que o zinco tem que estar mergulhado numa solução? Escuta, o zinco não vai sair da placa? A gente acabou de ver na primeira reação, lá no começo da aula. Ó, volta aqui. Ó. O que aconteceu com o zinco quando ele reagiu com o cobre? Ele corroeu. Então, eu tenho que colocar o zinco mergulhado na água, porque eu sei que a hora que ele oxidar, ele vai sair do estado sólido, aqui, ó, e vai passar para o estado aquoso. Então, a pilha, na nossa pilha, a gente vai ter a placa de zinco mergulhada numa solução. Professor, por que na solução tem um outro sal? Isso eu vou contar para vocês depois. Mas tem que ter um outro sal lá dentro. Tá? Então, você não pode mergulhar o zinco só na água. A pilha não vai funcionar. Tem que ter um sal. E, de preferência, um sal que não reaja com a placa. Isso é uma coisa muito importante. Porque esse elétron aí que está saindo da placa, gurizada, ele tem que parar do outro lado da pilha. Então, o que os caras fazem? Eles põem um sal ali, porque precisa colocar o sal, mas tem que ser um sal que não reaja com a placa. Então, qual que é o raciocínio dos caras? Bom, se a placa é de zinco, põe um sal de zinco. Se a placa fosse de magnésio, põe um sal de magnésio. Se a placa for de cobre, põe um sal de cobre. Seja qual for o material da placa, o sal tem que ser parecido, para não reagir. Tudo bem? Então, vocês vão perceber nos esquemas que tem sempre um metal mergulhado numa solução do seu cátion. Vou repetir a frase. Ó, tem um metal, ó, metal na solução aquosa do seu cátion. Repetindo, mais uma vez, é o metal na solução aquosa do seu cátion. Tá bom? Beleza. O que vai acontecer no ânodo? Vamos lá. Semi-reação do ânodo. A semi-reação do ânodo é o zinco da placa se transformando em zinco aquoso mais 2 elétrons. Confere? Beleza. Ao longo do tempo, vai acontecer duas coisas ali. Vamos colocar aqui uma chavezinha para a gente entender o que acontece. Primeira coisa que acontece é a placa de zinco vai corroer. Então, o zinco sólido sofre corrosão. Confere? Tá. Agora, tem uma outra coisa que para a gente vai ser muito importante. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Conforme o zinco corrói, ele não vai virar zinco 2? Então, quer dizer que lá dentro da água, a concentração de zinco 2 vai aumentar. Gente,
Esse colchete simboliza a concentração, tá? Então, a concentração de zinco aumenta por conta do zinco estar saindo da placa. Tudo bem? Tudo bem. Daí, beleza. Aí o elétron sai. Então, agora, vamos olhar para os elétrons. Esses elétrons aqui, ó, eles vão migrar pelo fio. Cada átomo de zinco que pula na água, solta 2 elétrons. Pula zinco, 2 elétrons. Pula zinco, 2 elétrons. Pula zinco, 2 elétrons. Ok? Tá. Aí os elétrons passam pelo fio, atravessam o sistema e chegam aqui desse lado, ó. Aqui. Tá? Aí eles encontram aqui a outra placa. Essa placa é feita de cobre. Cobre. Tudo bem. Beleza. Agora, olha o que vai acontecer do outro lado. A semirreação do cátodo, vamos escrever aqui, ó. Semirreação do cátodo. Ela vai acontecer com quem? Se você observar lá do outro lado, lado esquerdo, dentro da solução tem cobre 2. Aqui, ó. Na água. O cobre que está na placa, gente, ele tem NOx 0. Enquanto que o cobre que está na solução tem NOx 2. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando os elétrons chegarem na placa, quem vai receber esses elétrons não é o cobre da placa. O cobre da placa, ele está zerado já. Se o cobre da placa recebesse elétrons, ele ficaria com carga negativa. Só que não tem sentido um cobre ficar com NOx negativo. Cobre não fica com NOx negativo. Ou o cobre é 0, ou ele é positivo. Então, o cátodo em si, que é a placa de cobre, ela só vai servir para passar o elétron para o cobre da água. Então, imagina a placa recebendo elétron. Quando a placa recebe o elétron, ela atrai o cobre que está na água. Então, o cobre da solução, ele faz o seguinte, ó. Cobre 2 mais 2 elétrons, virando cobre sólido. Tá? A placa de cobre não reage. Beleza? Muito bem. Ao longo do tempo, o que a gente espera que aconteça do outro lado do recipiente? Né? O recipiente que eu digo que é o que tem cobre. Né? Então, vamos colocar o que acontece ali. Eu vou ter cobre sólido se depositando em cima de uma placa de cobre. Então, há uma deposição de cobre. Tudo bem? E o zinco 2, o zinco não, o cobre 2 que estava na água, como ele está grudando na placa, né? Ele está recebendo elétron e grudando, recebendo elétron e grudando, recebendo elétron e grudando. A concentração daquele cobre vai cair. Tudo bem? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Na pilha, você tem zinco sólido, sulfato de zinco, de um lado. Cobre sólido, sulfato de cobre do outro. No entanto,
quais são as duas espécies mais importantes para a pilha funcionar? Quem é que de fato está fazendo a pilha funcionar? Vamos lá, quem são eles? O cobre da placa e o cobre não, o zinco da placa, né, perdão, e o cobre da solução. Esses são os dois caras que estão fazendo a pilha funcionar. São os artistas principais. A placa de cobre, ela está lá só para passar os elétrons. E o sal de zinco está lá só por um outro motivo que eu já vou explicar. Tá? Tudo bem até aqui, gente? A gente pode montar para a pilha as semi-reações e o que a gente vai chamar de reação global da pilha. Reação global da pilha. A reação global da pilha, gente, é uma espécie de lei de Hess. Ó, os elétrons doados no zinco foram recebidos para o cobre? Sim. Tá tudo perfeito, não tá? Então eu vou somar as duas equações e vou cancelar os elétrons. Então a equação que a gente vai chamar de global da pilha, ela é zinco mais cobre 2 aquoso, dando cobre 0 mais zinco sólido. Zinco 2, perdão. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Olha para essa reação aqui, ó. Gente, é a mesma reação do primeiro slide da aula. É a mesma reação do primeiro slide da aula. Percebeu como a gente fez? A gente pegou uma reação de oxirredução e fez ela virar uma pilha. Tá? O que os exercícios costumam fazer? Geralmente, eles podem te dar o desenho da pilha, mas eles podem te dar só a equação global. Então, eles falam assim, considere uma pilha de laboratório cuja equação global está representada abaixo. E aí, ele te mostra a equação e pergunta, quem é o ânodo? Quem é o cátodo? Quem corrói? De novo, aquelas perguntas que eu já fiz agora há pouco. Então, se você identificar na reação quem oxidou, você já sabe que quem oxida corrói e, portanto, é o ânodo. Você identificou quem reduziu? Ah, beleza. Quem reduziu deposita, olha essa palavra, deposição. Toda vez que ocorre uma deposição na pilha, é porque tem alguém reduzindo. Tá? E aí você tem a separação de quem é quem, tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo não é, né? Tem que acostumar um pouco com esse monte de informação. Para quem é mais macaco velho, isso aqui é meio repeteco, né? Mas eu sei que para quem está assistindo isso pela primeira vez, ou que já tinha assistido, mas não entendeu, isso aqui é bastante informação para uma coisa só. Podem tirar print, por favor? Beleza. Great. Bom, vamos falar sobre a ponte salina agora. Vamos falar sobre a ponte salina. Tudo isso que eu coloquei aqui, gente, parece lindo, né? Parece lindo. Ah, o zinco perde elétron, o cobre ganha elétron, né? Tá tudo legal. Só que tem um problema que a gente precisa chamar atenção. Lembra que eu falei para vocês que a solução da direita começa a aumentar a quantidade de zinco? E a solução da esquerda começa a diminuir a quantidade de cobre? Ô, gente, a gente está violando aqui um princípio da química. Por quê? Quando eu jogo um sal na água, vamos lá. Agora eu volto para cá.
O que eu tenho aqui, ó, antes da pilha funcionar? Aqui embaixo, eu tenho zinco 2 e tenho sulfato, não tenho? E aqui eu tenho cobre 2 e sulfato. Ô, gente, toda solução é eletricamente neutra. Quando você joga um composto iônico na água, um eletrólito, né? Ele não libera cátion e ânion? Cátion e ânion. Não existe solução que tem excesso de cátion e não existe solução que tem excesso de ânion. Isso não acontece. Ou seja, qual é o problema? Ao longo do funcionamento da pilha, a concentração de zinco ela vai aumentar. E a concentração de cobre diminui. E para não deixar isso acontecer, tem que ter a ponte salina. O que a gente tem na ponte salina? Na ponte salina você tem um sal. Que sal, professor? Cara, os caras podem colocar qualquer sal na ponte salina. Geralmente os caras colocam NaCl, um sal que não reaja com as barras. De novo, o problema, esse sal ele não pode reagir com as barras. Na nossa ponte salina, qual é o sal que eu tenho? Vou colocar aqui em cima, ó. Nessa ponte salina, eu tenho íons potássio e tenho íons SO4. Tá? Provavelmente, o que ele jogou lá dentro? K2SO4, né? Na ponte salina. Então, olha que louco. Receita da minha pilha. Placa de zinco, sulfato de zinco, placa de cobre, sulfato de cobre e no meio, sulfato de potássio. Pronto. Então eu tenho 3 sais e 2 metais, que são os eletrodos, as placas, tá? Bom, agora vem a mágica da natureza, que eu acho essa é a parte mais bonita da aula, porque é a natureza funcionando. Conforme a pilha começa a funcionar, a ponte salina começa a enviar íons para um lado e para o outro. O que a gente tem na ponte salina? Tem cátion e tem ânion. Tá, o que acontece? Do lado do zinco, a concentração de zinco não aumenta? Se a concentração de zinco aumenta, o que começa a acontecer com essa solução? Essa solução ela começa a atrair ânions da ponte salina. Cada vez que um zinco entra na água, ele puxa um sulfato da ponte salina. Vem outro zinco e puxa o sulfato. Vem outro zinco, puxa o sulfato. E assim por diante. Então, a ponte salina ela vai abastecendo o frasco da direita com ânions, para manter a solução eletricamente neutra. Muito bem. E do outro lado, adivinha? Do outro lado, o que acontece? Eu estou perdendo cobre. Eu estou perdendo cobre da solução. Então, a minha solução ela começa a ficar com excesso de ânion. Excesso de sulfato. A solução da direita fica com excesso de zinco, porque o zinco vai corroendo. E a solução da esquerda fica com excesso de sulfato, porque o cobre ele vai grudando na placa. Ele vai grudando. Então, adivinha
O que esse lado faz? Ele atrai cátions da ponte salina. Ou seja, gente, a ponte salina, ela faz com que haja dentro da pilha um fluxo de íons. Esse fluxo de íons, gente, ele garante aqui dentro, ó, ele garante que o sistema esteja fechado. Talvez alguns de vocês aqui devam lembrar, eu vou falar uma frase aqui eu tenho certeza que alguns alunos já escutaram isso em sala de aula. O professor de química fala assim, ó, gente, por fora da pilha circulam elétrons. Circulam elétrons. E por dentro da pilha circulam íons. Mas é importante que haja isso, porque se a pilha não tem esse processo de circular íon por dentro dela, é como se a pilha tivesse desligada. Ela vai garantir o movimento de cargas por dentro e por fora, por dentro e por fora. Tá? E uma coisa muito legal que a gente percebe aqui é a seguinte situação, ó. A região do ânodo, ela está perdendo elétron, não está? Elétron não tem carga negativa? Tá. O que a natureza faz? Na hora que o elétron sai daqui de dentro, a ponte salina atrai ânion. Então é muito louco, porque ó, sai carga negativa aqui, ó, de fora, e entra carga negativa por dentro, ó, com íon. Do outro lado, o elétron entra aqui, e aí a ponte salina manda cátion por dentro. Então você tem um movimento de cargas contínuo por dentro da pilha. E a coisa bizarra, gente, é que se eu tirar a ponte salina, tudo isso para. O zinco para de oxidar, o cobre para de reduzir. Ou seja, a ponte salina, lembra que eu falei que as reações, a reação, a gente vai comunicar os dois caras à distância? Quem é que faz a comunicação à distância no final das contas? É a ponte salina. Ela faz com que o zinco e o cobre reajam, mesmo estando em recipientes separados. Tá? Então, quais são as funções da ponte salina? Vamos anotar aqui. A ponte salina, ela garante o fluxo de cargas por dentro da pilha, por dentro da pilha. Isso é uma coisa que ela faz. E ainda faz uma outra coisa. Ela mantém as soluções eletricamente neutras. Manutenção das soluções eletricamente neutras. Mente neutras. Tudo bem? Essa é a função da ponte salina. Tá? O que se faz daqui para frente, gente, é trocar os polos. Ah, então eu não quero mais uma pilha de zinco e cobre. Eu quero uma pilha de níquel e cádmio. Ah, não, agora eu quero uma pilha de prata com alumínio. Ah, agora eu quero uma pilha de hidrogênio com alguma outra coisa. Eu só vou escolher os materiais. Só que aí tem todo um paranauê nessa história. Que é a seguinte, né? Você tem que escolher um material. Você quer produzir uma pilha boa, decente? Qual é o conselho que eu te dou? Escolhe um material que gosta de oxidar e coloca ele no polo negativo. Escolhe um material que gosta de reduzir e põe ele no polo positivo. Tá? Em cada polo você tem que colocar um material específico.
Então, eu preciso pegar um cara que oxide, ele vai para o polo negativo. O cara que reduz, polo positivo. Tudo bem? Perguntas até aqui, gurizada? Pauleira, né? Muito bem. Para nós encerrarmos essa primeira parte, para a gente fazer o intervalo, vamos falar dos nomes. Agora que eu expliquei tudo isso, eu posso explicar o nome. Por que que a região da direita chama ânodo? Por uma razão muito simples. Sabe o que significa ânodo? Ânodo significa a casa do ânion. Isso que significa ânodo. Sabe o que significa cátodo? Cátodo significa a casa do cátion. Então, o que acontece? Quando a pilha é posta para funcionar, a ponte salina, ela manda o sulfato para a direita. Então, o lado direito, ele ganha ânions, ó. Ele atrai ânions. Por isso ele é chamado de ânodo. O ânodo se chama ânodo porque ele atrai ânion da ponte salina. Quando a gente vem do cursinho, a gente vem cheio de vício. Porque no cursinho o cara fica inventando um monte de regrinha, né? Macetinho. Então, por exemplo, fala assim, ânodo é oxidação. Quem aqui nunca ouviu aquela coisa idiota, né? Crau. Eu falo idiota com o maior prazer, porque se isso aqui botasse alguém na faculdade, não tinha tanto cursinho no mundo. O que é o crau? Né? É para o aluno falar assim, ó, cátodo reduz, ânodo oxida. Esse é o crau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Gente, olha o perigo que você tem quando você aprende essas coisas idiota. Eu fico puto, gente, eu fico nervoso, desculpa aí. Porque o aluno ele sai da aula achando que ele manja o assunto e ele sabe tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Porque aí perguntam para o aluno, o que é cátodo? Ai, cátodo é redução. Não, redução é redução. Cátodo é a região da pilha que atrai cátion da ponte salina. Tá? Ânodo. Ânodo significa oxidação? Não. Oxidação é oxidação. Agora, ânodo se chama ânodo porque ele atrai ânion da ponte salina. Tudo bem? Vocês estão entendendo que a palavra cátodo e ânodo não tem nada a ver com o sinal? Eu estou muito paranoico com isso, porque vai chegar daqui 2 semanas e isso pode dar problema. Tá? Beleza? Tranquilo? Ah, o pessoal falando aqui, porque ensina, eu gravei assim. Eu sei, por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Essas coisas não servem para nada, mas tudo bem, vai, deixa para lá. Vamos parar então para fazer o intervalinho de 15 minutos, porque aí na volta a gente vai aprender a escrever uma pilha de maneira resumida e vamos começar a falar do conceito de potencial de oxidação e redução, que eu acho que essa é a parte mais legal do assunto, tá? Tudo bem? Então, 15 minutos, a gente volta. Nossa, cara, já são 7h20 já. Em 15 minutos a gente volta, tá bom? Já fecho, já abro a tela de novo aqui. Voltamos, galera. Bom, antes da gente entrar na parte de potenciais, para a gente alinhar o resto do que falta aqui, né? Então, a gente viu como a pilha funciona por dentro, né? Vimos aqui a função da ponte salina e também vimos aqui o que acontece em cada semicélula. Semicélula do ânodo e na semicélula do cátodo, certo? Bom, como é que nós representamos tudo isso? Uma das maneiras de representar é a partir das semi-reações, que a gente já viu, né? Isso aqui já foi colocado. Ou então, pela equação global, que a gente também já viu. Vou colocar ela aqui, ó, só colocar ela aqui no cantinho. Ó. Equação global da pilha. Então, eu tenho o zinco virando zinco 2. Aliás, não. O zinco mais,
Perdão. Cobre 2. Dando zinco 2 e cobre 0. Beleza. Tá aqui. Tá. Uma outra maneira da gente representar a pilha, então eu posso fazer por semi-reações, eu posso fazer a representação da pilha por equação global, que é a que o vestibular mais dá. Geralmente o exercício vai te dar uma global e vai perguntar o que acontece, tá? Ou então eu faço o que eu chamo de diagrama da pilha. O diagrama é uma forma esquemática de você representar isso. Como é que funciona o diagrama? Você vai escrever primeiro o ânodo, só que você vai escrever o ânodo assim, ó. O ânodo é o zinco, não é? Que é quem oxida. Quando o zinco oxida, ele vira zinco 2. Então eu vou escrever assim, ó. Zinco sólido barra zinco 2. Isso aqui é o ânodo. Aí eu coloco duas barrinhas para simbolizar a ponte salina, tá? E aí eu escrevo o cátodo do lado direito. Tá? É meio padronizado isso. Escreve primeiro o ânodo, barrinha, barrinha, que é a ponte salina, e aí você escreve o cátodo, mas na ordem. Na ordem. Como assim na ordem, Dan? O cátodo, ele pega cobre 2 e vira cobre 0, não é? Então você escreve Cu2, Q2, Q2 e Q0. Pronto. Isso é o diagrama da pilha. Tá? Repito, qual é o jeito que o vestibular mais usa? Equação global. Diagrama raramente aparece. Tá? E semi-reação de vez em quando. Beleza? Quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai ter oportunidade de trabalhar com essas situações. Tá? Certo? A gente não dá importância, né, nessa representação de diagrama, e também na equação global, né? Você pode perceber que a gente não escreve nada sobre a ponte salina. Por que a gente não escreve nada sobre a ponte salina? Porque a ponte salina não participa da reação. Tá? Ela, na verdade, a função dela não é reagir, consumir a ponte salina, nada disso. É ela transmitir íons de cargas opostas, né? Ânion para um lado e cátion para o outro, tá? Então ela não é escrita. Só no diagrama que aparece lá uma referenciazinha a ela aqui, né, ó, para dizer que eles estão separados. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Podem tirar print. Perfeito. Bom, para a gente encerrar a primeira parte do assunto, vamos falar um pouco sobre potenciais. Quando a gente estuda potencial, na verdade, o objetivo desse assunto é aprender a gente, fazer com que a gente consiga prever qual vai ser a energia que a pilha vai produzir. Então, tem bastante coisa para falar, mas a gente precisa terminar a aula de hoje falando do... Você precisa sair daqui sabendo o que é o potencial. Bom, o próprio nome potencial, né, se você pegar a palavra potencial, a gente pode imaginar que potencial é uma espécie de capacidade, é uma espécie de tendência, tá? O que acontece, gente? Quando uma reação de oxirredução ocorre, tem sempre um cara que oxida e um cara que reduz. Só que a gente precisa fazer uma escala de tendência. O que seria essa escala de tendência? A gente vai ranquear os elementos de acordo com a capacidade que ele tem de oxidar.
E nós vamos associar a essa capacidade uma energia, chamada potencial. Então, o que é o potencial de oxidação? É uma tendência que uma substância tem para oxidar. Na verdade, a gente vai definir os dois tipos de potencial. Os dois tipos de potencial. Você vai ter um potencial de oxidação e um potencial de redução. Só que nós temos um problema na questão dos potenciais, que é o seguinte: para você medir a tendência de um elemento em oxidar ou de reduzir, você precisa comparar esse elemento com alguém. Então, quer dizer, vamos supor, eu quero medir a tendência do cobre de oxidar. Então, eu preciso comparar esse cobre com alguém. Quero medir a tendência do zinco de oxidar. Eu vou medir essa tendência com alguém, vou comparar com alguém. Então, o que os caras fizeram para criar essa escala? Eles montaram um monte de pilha, mas pensa numa porrada de pilha. E todas as pilhas que eles montavam, era sempre alguém com um elemento padrão para comparar. E o elemento padrão que escolheram-se para se comparar foi o hidrogênio. Então, nessa última frase, né, ele fala assim, ó, o potencial é a tendência de uma espécie em oxidar. Essa tendência é medida a partir da reação com o hidrogênio. Então, os caras pegam lá uma pilha, eles montam uma pilha, onde um dos lados é hidrogênio. E no outro é o elemento que vai oxidar. E aí, o que os caras fazem? Eles medem a energia que essa pilha produz. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí. Ó. Isso aqui é uma pilha, gente, feita com zinco e hidrogênio. Eu vou dar um zoom aqui, porque tá meio ruim de enxergar. Ó. Isso aqui é uma pilha de zinco com hidrogênio. Tá, vamos dar uma olhada na pilha. O cara montou, ó, o cara pegou um eletrodo de zinco, pegou um eletrodo de hidrogênio. Agora, gente, olha o trabalho que o cara tem para montar um eletrodo de hidrogênio. Veja, no eletrodo de zinco, o que eu tenho? Uma placa de zinco, tá vendo? Mergulhada numa solução que tem zinco 2. Tá vendo essa setinha aqui, ó? O que essa setinha está mostrando? Que o zinco está sofrendo oxidação, ó. Tá? Desse lado aqui, vamos lá. Eu não tenho como botar uma placa de hidrogênio. Eu não tenho como colocar uma placa de hidrogênio por uma razão muito simples. O hidrogênio é gás. Então, olha a gambiarra. Olha a gambiarra. Os caras pegam um fio, conectam aqui no fio uma placa de platina e enchem esse recipiente aqui com gás hidrogênio. Como se isso aqui fosse uma placa. Então, você tem aqui o hidrogênio mergulhado numa solução e aqui eu tenho o íon H+, tá vendo? Ó? Íon H+, que é o H3O+. Olha o que aconteceu com o íon H3O+, na reação. Ele recebeu o elétron, formando H2 mais H2O. Tudo bem? Então, o que a gente, olhando essa pilha funcionar, o que a gente percebe? Que o zinco, na presença do hidrogênio, tende a oxidar. Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Zinco, na presença de hidrogênio, tende a oxidar. Tá bom? Só que daí, o que os caras fazem? Eles põem a pilha para funcionar e medem qual energia ela produz. A energia que ela produz
Tá aqui, ó, 0,76 volts. Então, esse valor, 0,76 volts, é a energia que o zinco produz quando ele oxida. Então, eu vou dizer que o potencial de oxidação do zinco vale 0,76 volts. Como é que a gente representa esse potencial? A gente escreve assim, ó, E... Agora eu escrevo assim, ó, zinco... Nossa. Peraí. Eu escrevo assim, E, que é o símbolo do potencial, tá? Do zinco, virando zinco 2, ó. Eu escrevo assim, vale mais 0,76. Tudo bem? Todos esses valores foram medidos a partir desse tipo de dispositivo, tá? A gente, vocês vão perceber isso na próxima aula, essa informação do potencial, gente, a gente recebe no exercício. Ninguém precisa saber que o potencial de oxidação do zinco é 0,76. Apesar de que quando você faz muito exercício, chega uma hora que você decora alguns potenciais, tá? Eu confesso para vocês que a gente acaba decorando. Se você já está no nível de decorar potencial de oxidação, é porque você já está bem craque no assunto. Agora, eu queria fazer uma parada aqui para que nós possamos discutir uma coisa meio delicada. O que diabos significa volt? Volt não é joule. Volt não é ampere. O que diabo é volt? Na verdade, volt é uma unidade do Sistema Internacional que foi batizada em homenagem ao Alessandro Volta, que inclusive, diga-se de passagem, foi um dos caras que desenvolveu a pilha. Tem a tal da pilha de Volta, que é exatamente uma pilha construída a partir desse mecanismo. Tá? Então, volt é o nome de uma pessoa. Mas no Sistema Internacional, eu queria deixar claro que volt é joule por coulomb. Volt é joule por coulomb. Então, vamos usar o nosso conhecimento de física. Joule é energia, não é? Joule é energia. E coulomb, gente? O que é coulomb? O que é coulomb? Coulomb é unidade do quê? É força? Que diabo que é coulomb? Quem tem coulomb? Quem tem coulomb é bom. Gente, coulomb é a unidade de carga elétrica. Carga. Carga. Então, o volt, traduzindo ao pé da letra, o que é o volt? O volt é a energia transportada pela carga. Por uma carga. Por exemplo, quando você fala que o potencial do zinco é 0,76 volts, isso quer dizer que o potencial é 0,76 joules por coulomb. O que isso quer dizer? Imagina que está passando por aqui, ó, 1 coulomb de carga. Se estiver passando pelo fio 1 coulomb de carga, quanto de energia esse 1 coulomb está transferindo? 0,76 joules. São 0,76 joules transmitidos para cada 1 coulomb de carga. Tá? Então, quanto maior a voltagem de uma pilha, mais energia ela pode transferir no momento em que ela estiver funcionando. Tudo bem isso? Repetindo, quanto maior a voltagem de uma pilha,
maior é a capacidade que ela tem de transferir energia durante o funcionamento dela. Então, a nossa pilha de zinco e hidrogênio, ela tem uma DDP, né, um potencial de 0,76 volts, tá? Tudo bem? Beleza. Agora, nem tudo que for colocado na pilha vai oxidar. Por exemplo, aqui eu montei uma pilha de zinco e cobre. E cobre não, e hidrogênio. Nessa pilha, o zinco oxidou. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar uma outra pilha. Essa outra pilha que eu vou montar é uma pilha de cobre com hidrogênio. Tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês tirarem print dessa tela para a gente montar a segunda pilha de cobre com hidrogênio. Pilha de cobre com hidrogênio. Vamos lá. Ó. Vamos olhar para essa pilha. Vamos aqui. Ó. O eletrodo de hidrogênio é o mesmo. Tá vendo? Eletrodo de hidrogênio. E aqui eu tenho o eletrodo de cobre. Eu quero chamar a atenção de vocês para o íon cobre 2. Olha o que está acontecendo com o cobre aqui, ó. Quando o cobre é colocado em contato com o hidrogênio, o cobre reduz. E então é assim que os caras começam a descobrir. Por exemplo, o zinco colocado com hidrogênio oxida. O cobre colocado com hidrogênio reduz. Então você começa a criar um ranqueamento de elementos. Quem gosta de oxidar? Quem gosta de reduzir? Esse gostar de oxidar, gostar de reduzir, é sempre em comparação com o hidrogênio, tá? O cobre aqui, ó, ele está reduzindo. Tá vendo? Ó? Tá bom. Aí eu ponho a pilha para funcionar e ela produz 0,34 volts. 0,34 volts. Ah, então, agora eu tenho o cobre aqui, ó. O zinco oxidava. Agora, o cobre vai reduzir. Então, nós temos que os íons cobre 2 reduzem na presença de hidrogênio. Apesar de que tem uma coisa curiosa nessa reação, né? Não sei se vocês repararam isso. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Volta aqui. Quem reduz, na verdade, é o hidrogênio, tá vendo? Ó? Na presença da água. A água ajuda no processo, tá vendo? Ó? Então, é o hidrogênio que está reduzindo aqui, ó. Tá? Aliás, reduzindo não, tô falando cagada. Ele está oxidando. Tá? Ó, ele está perdendo elétrons, portanto, ele está oxidando. Então, o cobre reduz na presença de H2. Certo? Portanto, eu vou dizer o seguinte, que o potencial de redução do cobre vale 0,34 volts. Como é que eu represento isso? Eu escrevo que o E de redução... eu vou escrever assim, ó, em vez de escrever E de redução, eu vou fazer que nem eu fiz no outro. No outro, ó, no zinco, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, gente. Ó, veja que no zinco eu escrevi assim, ó, zinco 0, zinco 2. Então, quando você escreve 0,2, você está falando de uma oxidação, tá vendo? Então, tá aqui. No cobre, eu vou fazer o contrário. Eu vou escrever assim, ó, E do cobre 2 para o cobre 0. O potencial dele vai ser mais 0,34. Tá? Então, essas pilhas, que são as pilhas de ranqueamento, né, vamos chamar assim, elas
Elas são montadas para ver o que o elemento faz na presença do hidrogênio. Então, todo mundo que oxida com hidrogênio vai ter um potencial de oxidação medido. Todo mundo que reduz com hidrogênio vai ter um potencial de redução. Tudo bem? Ficou claro isso? Só que tem um porém aqui. Danilo, essa pilha, ela está medindo o potencial de redução do cobre. Beleza. Então quer dizer que o cobre só reduz? Não. Não. O cobre, ele reduz nessa pilha. Aqui é a mesma coisa, ó. Volta um pouquinho aqui. Essa pilha, ela foi construída para medir o potencial de oxidação do zinco. Mas isso não significa que o zinco só oxide. Depende de quem vai reagir com o elemento. Então, a gente vai fazendo as medidas, e vai criando uma tabela de ranqueamento, tá? Essa tabela, gente, ela está apresentada aqui, ó. Isso aqui é uma tabela de potenciais, tá? E a gente vai encerrar a aula lendo essa tabela, tá? Dá uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui na tabela. Aqui, ó. Ó, se você olhar na tabela, uma coisa que chama atenção é que todo elemento tem dois potenciais. Por exemplo, ó, vou pegar aqui o zinco. Ó, o zinco aqui, ó. O zinco. A nossa pilha, ela mediu esse valor aqui, ó. 0,76. Tá? 0,76, ó, é o potencial de oxidação. É a tendência que ele tem de oxidar. Percebam, gente, que tem vários elementos com potencial de oxidação positivo. Grande, ó, vai aumentando. Ó, o lítio oxida, cálcio, sódio. São elementos que têm potencial de oxidação alto. Aí eu vou dar uma mastigada para vocês aqui no conteúdo, tá, gente? Quanto maior o potencial de oxidação de um elemento, maior a tendência que ele tem de corroer. Então, por exemplo, ó, a tendência do zinco de corroer é 0,76. A tendência do alumínio é maior, ó. Então, o alumínio oxida mais fácil. O magnésio oxida mais fácil ainda. O sódio oxida mais fácil ainda, e assim por diante. Tá? Observa na nossa tabela que o hidrogênio, que é o elemento que foi usado como comparação, ele tem um potencial 0. Tá? Beleza. Continua aqui, ó. Olha. Esses elementos que têm potencial de oxidação, ó, eles também têm um potencial de redução. Só que o potencial de redução, gente, ele não é medido necessariamente aqui. Ele é o oposto. Quer dizer, se o cara tem uma tendência de mais 3,04 para oxidar, ele vai ter uma tendência de menos 3,04 para reduzir. Tá? Qual é o sentido disso? Quanto maior for uma tendência, ou seja, quanto mais positivo for um potencial, mais negativo vai ser o outro. É muito importante que você entenda o que está por trás disso. Qual é o conceito que está por trás? O conceito que está por trás é o seguinte: quanto mais o cara gostar de oxidar, ou seja, quanto mais positivo for o potencial de oxidação, menos ele vai gostar de reduzir. São duas tendências, gente, antagônicas. E aí eu vou fazer um link com a aula de tabela periódica. Dá uma olhada nos elementos que têm potencial de oxidação muito alto. Família 1A, lítio, sódio. Família 2A, magnésio, cálcio. Se vocês lembrarem da aula de tabela periódica, vocês devem lembrar que esses elementos, que são metais,
eles têm eletropositividade alta. E o que significa dizer que o elemento tem eletropositividade alta? Ele tem facilidade para perder elétron. Lembra que a gente aprendeu na aula de tabela periódica que alguns elementos têm energia de ionização pequena? São os elementos que estão do lado esquerdo da tabela? Por terem facilidade de perder elétron, por serem elementos eletropositivos, eles terão potencial de oxidação alto. É legal que vocês façam esse link com a tabela periódica. Elemento que perde elétron com facilidade gosta de oxidar. Se gosta de oxidar, é porque tem potencial alto. Tá? Beleza? E aí, a redução é bem baixo. Aí eu vou para a parte de baixo da tabela. Ó. Na parte de baixo, você tem elementos que têm potencial de oxidação negativo. Ó. O cobre. Lembra que o cobre, quando reagiu com o hidrogênio, ele reduziu? Então, para o cobre, o potencial de redução é positivo. Então, uma outra dica que eu posso dar para vocês. Se o potencial é positivo, é o que ele gosta de fazer. Então, o cobre, ele gosta de reduzir. Tá vendo? Ó? Mas ele não gosta de oxidar. A prata gosta de reduzir. O mercúrio também. O bromo também. Ó, o bromo, gente, ele é um ametal, tá vendo? O bromo é um ametal. Então, ele gosta de receber elétron. O cloro. Olha o ouro, gente. Olha o potencial de redução do ouro. Dá para entender por que ouro não enferruja? Agora você consegue entender por que ouro não enferruja? Olha o potencial de oxidação do ouro. Ó. Quem gosta de enferrujar? Olha para cá. Quem gosta de enferrujar? Ferro, zinco, alumínio. Tá fazendo sentido isso para vocês? Né? A tendência do elemento é medida pelo potencial. Então, nessa região da tabela, você tem elementos com potencial de redução alto e potencial de oxidação baixo. Por que esses potenciais eles são mágicos? Porque eles te permitem saber o que vai acontecer na pilha sem ter que desenhar ela. Por quê? Numa pilha, gente, numa pilha funciona assim, ó. Numa pilha, o que a gente vai ter? Quem oxida? Aquele que tiver o maior potencial de oxidação. Quem reduz? Quem tiver o maior potencial de redução. Tudo bem? E aí, o que a gente faz aqui? Para calcular a energia da pilha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o potencial de oxidação de quem oxida, que é o ânodo, né? E vai somar com o potencial de redução de quem reduz, que é o cátodo. Então, o exercício, ele vai te dar a tabela de potencial e vai pedir para você calcular o potencial da pilha. Por exemplo, vamos pegar uma situação que a gente já viu. Lembra da nossa pilha zinco-cobre? Vamos lá. De novo. É a última vez, tá? Prometo. Zinco-cobre. Ó. Certo? Quero calcular a voltagem da minha pilha. Então, vamos lá. Eu já sei que o zinco é o ânodo. E o cobre é o cátodo. Então, o E da pilha
ele vai ser calculado assim, ó. Você vai pegar o E do zinco oxidando e vai somar com o E do cobre reduzindo. Quando você fizer a conta utilizando esses dois potenciais, você acha a tensão da pilha, a voltagem da pilha. Então, eu vou na tabela procurar esses caras, ó. O potencial do zinco, gente, de oxidação tá aqui, ó. Tá bom? Potencial de redução do cobre, ele tá aqui, ó. Então, eu vou pegar esses dois valores e vou calcular a força eletromotriz da pilha, a DDP dela, ó. E da pilha igual a 0,76 mais 0,34. Então, a voltagem da nossa pilha deu 1,10 volts. Tá? Uma coisa muito importante, que depois a gente vai discutir bastante sobre isso ainda, mas por enquanto vai ficar só como uma informação, é o seguinte: se a tua reação é uma pilha, ela precisa ter um potencial positivo. Isso é muito importante a gente falar. O potencial de uma pilha, ele será sempre maior que zero. Tá? Se você, por acaso, calcular o potencial de uma reação e perceber que ela dá negativa, aquilo não é uma pilha. É uma outra coisa, mas não é uma pilha, tá? Então, o potencial, gente, ele serve para calcular a energia de qualquer reação de oxirredução. Qualquer. É muito importante que a gente transcenda essa coisa da pilha. Gente, eu posso calcular potencial de oxirredução até de reação que acontece dentro do teu corpo. Tem um monte de reação de oxirredução que acontece no teu corpo. Eu posso calcular o potencial dela, que é a energia que ela é capaz de gerar quando ela ocorrer, tá? Isso que eu estou contando para vocês aqui, gente, é uma utilidade dessa tabela. A tabela de potenciais, ela é basicamente construída para você fazer essa conta. Mas a gente vai ver na próxima aula alguns outros usos dessa tabela. Que tipo de raciocínios a gente pode construir analisando o potencial, tá? Beleza? Mas acho que assim, por hora, eu acho que é o suficiente para a gente fechar por aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos parar? Acho que deu, né? Porque daqui a pouco eu também tô sozinho aqui. Os caras vão derretendo. Perguntas? Então tá bom. Então tá bom. Tchau, 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 gente. Vambora, vambora. Então vocês fiquem com Deus, tá? Boa semana para todos. Bom resto de semana. Essa semana não tem aula extra. Só tem aula extra no feriado do dia 7 de setembro, tá bom? Mas aí eu mando para vocês o recado. Eu também vou comer que eu tô morrendo de fome. Tá? Fiquem com Deus, tá, gente? Beijinho para todos.